A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui para fazer a segunda parte do nosso devocional, palavra que se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 20. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, aonde tem por tema a autoridade de Jesus é questionada. Aleluia, glória a Deus, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos aqui para estudar versículo a versículo o que diz a palavra de Deus para o nosso dia de hoje. Qual é a mensagem que o Senhor quer tratar? Talvez você esteja se perguntando. A palavra de Deus aqui já pelo tema já consegue me dizer o que vai ser dito durante o longo do texto, que é a respeito das pessoas que questionaram a autoridade de Jesus. A Bíblia diz que Jesus tem toda a autoridade, né? Seja para curar, seja para pregar. Ele foi escolhido por isso. Aliás, ele foi escolhido para isso, para pregar as boas novas de salvação e levar o evangelho, né, a toda criatura, assim como ele disse para mim e para você também, por meio da sua palavra, que nós deveríamos ir, né? Ele não perguntou, vocês querem ir? Não, ele disse, ide, vão, né? Ide significa vai, né? Em nome de Jesus. Então aqui já no tema a gente consegue entender que algumas pessoas questionaram Jesus por que ele estava fazendo estas coisas. E talvez você se pergunte, fazendo estas coisas o quê? O que Jesus fazia? Ele anunciava o reino de Deus, ele anunciava a palavra de Deus, ele entrava nos templos, ele tinha oportunidades durante, né, o culto ali. Ele também falava abertamente nas ruas, ele falava onde quer que seja que ele tivesse que ir, ele abria a sua boca e falava, né? Ele não temia o homem, ele temia a Deus. Foi o Senhor quem o escolheu, né, para fazer isso, para pregar as boas novas. E as pessoas estavam questionando quem é que tinha dado autoridade. Irmãos, ele era filho de Deus. Ele era filho de Deus. Quem deu autoridade para Jesus foi Deus. Quem escolheu Jesus foi Deus. Então não tinha por que Jesus ficar preocupado com o que estavam falando a respeito do ministério dele, da chamada dele. Então assim, se Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, fique em paz. Vai fazer o que Deus te mandou. Claro que você deve se preparar, se capacitar, né? Mas, eu tô dizendo assim, não ir despreparado, né? Então você deve sim, né, fazer o que Deus te ordenou. E fazer com zelo, né, com amor, com humildade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, através desse texto, né, através dessa, primeiramente do tema, a autoridade de Jesus é questionada, talvez você se pergunte por quem. E eu vou te responder sim, mas na leitura da palavra, amém? Vamos lá? Livro de Lucas, capítulo 20. Pegue a sua Bíblia se você puder, se não puder, fique somente na escuta. Lucas capítulo 20, versículo 1, nós já dissemos o tema, mas eu vou repetir para reforçar, para você não esquecer, amém? A autoridade de Jesus é questionada. Versículo 1 diz assim a palavra de Deus: E aconteceu num daqueles dias que, estando ele quem? Jesus, aqui não diz, mas é estando ele ensinando o povo, aqui está retratando Jesus, amém? Ensinando o povo no templo. Irmãos, ele estava dentro da igreja ensinando, amém? E anunciando, olha o que vai dizer. Estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho. Jesus anunciou o evangelho também, amém? Sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, amém? Vou ler o versículo 2. Diz assim: E falaram-lhe, dizendo: Dize-nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? Versículo 3, Jesus vai responder, mas de uma maneira bem, não sei se é a palavra certa, distinta. Sabe quando alguém te faz a pergunta e você responde com uma outra pergunta? Pois é, Jesus fez isso. Diz assim: E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, versículo 4, o batismo de João era do céu ou dos homens? Versículo 5, e eles arrazoavam entre si, dizendo:
Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? Versículo 6. E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. Versículo 7. E responderam que não sabiam de onde era. Versículo 8 e fim. E Jesus lhes disse: tampouco vos direi com que autoridade faço estas coisas. Eita glória! Jesus respondeu, ali com uma pergunta. Então ele diz que, como eles não sabiam responder, Jesus também não iria dizer com que autoridade ele fazia aquelas coisas. Amém? E que coisas, irmã Vitória? Talvez você esteja se perguntando, que é essa? É bem claro, do versículo 1 já está dizendo que num daqueles dias, como um dia normal, como o dia de hoje, Jesus estava dentro do templo. Jesus amava estar no templo, desde pequenininho, até mesmo o dia que ele ficou perdido lá, entre aspas, a família procurando. Eles tinham ido, fazer uma visita numa cidade, e de repente a mãe, na volta, percebe que o filho não está no meio da caravana que voltava para sua casa. E aí, quando a mãe, depois de alguns dias, acha ele dentro do templo, conversando com as pessoas dentro do templo, e as pessoas ficaram admiradas, com o ensinamento de Jesus e a maneira como ele perguntava para as pessoas. Então Jesus, ele cresceu na casa de Deus. Ele foi ensinado, eu creio, pela sua mãe, louvado seja o nome do Senhor, ao caminho que ele deveria andar, Por mais que ele fosse filho de Deus, eu creio que ela ensinou o caminho a qual ele deveria seguir, amém? E ali, ele estava ali ensinando, dentro do templo, e ele estava anunciando, irmãos, o evangelho. Talvez você fale, mas Jesus estava anunciando o evangelho? Sim, Jesus estava anunciando o evangelho. O evangelho é dele, mas ele também estava anunciando, amém? E ali, que num desses dias que ele estava ali ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, vieram, está dizendo, sobrevieram. Então veio até ele, os principais dos sacerdotes. Então, como é que eu vejo essa palavra, irmãos? Pela interpretação do texto, pelo discernimento. Diz aqui que as pessoas do templo, eu acho que elas eram devidamente instruídas, tinham um longo período de, talvez, estudos, para ali estar ali pregando a palavra no templo, e eles de repente vê Jesus pregando, com liberdade, porque ele tem o Espírito Santo, então ele está ali pregando com liberdade. Então as pessoas questionaram a maneira deles estar ali pregando e ensinando, anunciando o evangelho. E ali, louvado seja Deus, eles estavam vendo como que ele pregava com autoridade, porque ele tinha o Espírito Santo, então ele tinha autoridade. E os principais, os sacerdotes, os escribas e os anciãos ficaram indignados no meu pensamento e quiseram questioná-lo, Aqui diz que sobrevieram, Eu digo assim, sobrevieram, mas eu acho que foi com ímpeto, com um questionamento severo em relação ao que Jesus estava fazendo. E ali, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, na verdade, desculpa, eles eram pessoas vamos supor assim, da igreja, Então eles estavam querendo saber, Eles estavam querendo saber com que autoridade que Jesus estava fazendo tudo isso, E ali, eles sobrevieram até Jesus, Sobrevieram os principais, e falaram com Jesus. Falaram o quê? Aqui diz que eles falaram para Jesus assim, versículo 2: e falaram-lhe dizendo: dize-nos com que autoridade fazes estas coisas. Eu não sei qual foi o tom, mas eu poderia usar este tom a qual eu vou dizer agora, Dize-nos com que autoridade fazes essas coisas. Tipo, como se Jesus não pudesse fazer isso, Ou quem é que te deu esta autoridade? Ou seja, se ele estava dentro do templo, ele estava ensinando o povo e anunciando o evangelho, ele estava fazendo com poder, Deus já tinha
né, incumbido ele desta missão, e as pessoas questionaram. Eu vou dizer como eu sinto de dizer. Você já viu alguma vez, ou já passou por isso? Eu vou dizer assim, amém? Alguém pergunta para você, mas com que autoridade você tem para pregar? Quem te mandou fazer isso? Sabe? Então é nesse tom que eu acho que eles usaram, né? Não há um termo aqui. Eles falam dizendo ao Senhor com que autoridade faz essas coisas. Então se ele está dentro do templo e os escribas, os anciãos, irmãos, eles são as pessoas mais velhas, né? Os principais dos sacerdotes, o sacerdote era aquele que ficava no templo, né? E ele tinha ali a incumbência de estar à frente da obra, né? Para fazer ali o que precisava ser feito como sacerdote, que o sacerdote ele fazia expiação dos pecados do povo, e os escribas é aqueles que escreviam, né? É como, eu não vou saber dizer, um escrivão, né? Ele escreve. Então, esses três, não vou dizer tipos de pessoa, porque talvez eu possa falar erroneamente. Essas três pessoas, né? Não dizer que eram exatamente três, mas os principais dos sacerdotes. Então, são mais de um. Então, ali reuniu uma pessoa, eu creio que à volta de Cristo, para ali questionar. A palavra de Deus está dizendo lá no tema que a autoridade de Jesus é questionada. Vamos supor, eu vou dar um exemplo para você entender. Se um dos meus filhos hoje, eles pegam um copo meu e quebram, eu vou questionar quem foi que quebrou. Olha o tom que eu uso. E ali eles vão responder. Ah, foi um, foi o outro. Talvez ali confesse quem foi. Mas houve um questionamento acerca de Cristo. E eu olho para você e pergunto para você. Você já passou por isso? Com que autoridade você está fazendo isso? Quem falou que Deus é nisso que você está fazendo? Ou, muito por exemplo, né? Quem falou que você pode fazer isso? Sabe? Você não tem capacidade ou você não está preparado. Quem sabe se você está preparado é Deus. Então, assim, se alguém vir questionar você a respeito do teu chamado, o que você está fazendo, e quem te deu essa autoridade, você vai responder como Jesus respondeu. Aí você fala, irmã Vitória, como que foi que Jesus respondeu? Jesus foi grosso, Jesus foi ríspido, Jesus se irou. O que Jesus fez? Jesus brigou? Não, Jesus era manso, humilde de coração. Eles perguntaram, ou quem é que te deu esta autoridade? A gente já sabe a resposta, amém? Foi Deus. E no 3, Jesus todo maravilhoso ali, ele fala assim: e respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, ou seja, respondeu a pergunta com uma outra pergunta, a ponto deles não saberem responder, então eles ficaram sem resposta, né? Aleluia. Então o que acontece? Versículo 4, Jesus pergunta para eles, os principais do sacerdote, para os escribas e para os anciãos. Aleluia. E diz aqui: o batismo de João era do céu ou dos homens? Vamos fazer de conta que Jesus perguntasse para mim e para você: o batismo de João era do céu ou dos homens? O batismo de João, irmãos, era do céu. Quem deu autoridade para João Batista batizar foi Deus. Então o que acontece? Não era dos homens. Não era obra do homem, era obra de Deus. Então, o Senhor Jesus pergunta isso para eles. E aí eles começaram a razoar entre si. O que é razoar entre si? Conversaram entre si. Sim, Jesus ouvia ali a resposta, mas Jesus conhecia o coração deles, né? Os pensamentos, Deus conhece tudo. Jesus, ele conhecia até o que eles arrazoavam dentro dos seus próprios corações. A gente sabe disso porque teve uma palavra que a gente já leu ao longo da nossa caminhada com Jesus, que eles arrazoaram entre si, com que quem deu poder para ele, né, perdoar as pessoas. E ali ele levanta um coxo,
um paralítico. Aí ele fala que para que vocês saibam que eu tenho tanto poder no céu e na terra, para perdoar e curar. Eu creio que foi mais ou menos assim. Quem conhece essa palavra vai estar lembrando agora, talvez eu não esteja falando especificamente. Vai falar assim, que eu tenho, né, autoridade para perdoar pecados. Ele pergunta, é mais fácil para vocês eu dizer, perdoados estão teus pecados, ou levanta e anda? E para eles perceberem que Deus ele tinha essa autoridade, ele disse pro paralítico, levanta e anda, e ele levantou. Então eles ficaram impactados, olhando, tentando entender, né, que a autoridade que Jesus tinha, porque eles achavam que eles, os principais sacerdotes, os fariseus, eles tinham toda a autoridade, que Jesus não era ninguém, senão um mero homem, né, um homem simples. Não reconheciam a autoridade de Deus na vida deles, e a gente sabe que tudo isso levou ali para a sua morte, né, e também ressurreição. Então o que aconteceu? Quando ele pergunta se o batismo de João era do céu ou dos homens, eles, né, arrazoaram entre si, né? Então creio que eles cochicharam entre si. Se a gente disser que é do céu, ele vai dizer por que vocês não creem, né? Porque a leitura está assim. Então, por que não o crestes, né? Ele disse que Jesus, eles arrazoavam entre si que Jesus diria, pressupor que Jesus falaria, né? Então, por que vocês não creem, né? De uma forma mais direta. Versículo 6, ele disse, e se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará. Por que as pessoas apedrejariam os sacerdotes, os escribas ou os anciãos? Aqui diz que eles pensavam assim, que porque eles, o povo, tinha por certo que João era profeta, e João era realmente um profeta. Então João, a obra que João Batista tinha, a obra de João Batista era de Deus, era a obra de Deus, não era a obra de homens. Existe até um texto bíblico que vai falar assim, que se a obra é de homens, cairia, mas se fosse de Deus, não, permaneceriam. Eu já ouvi, irmãos, eu vou dizer da minha experiência, meu testemunho, que pessoas falaram que isso não era de Deus, sabe? Eu pregar que não era tempo, sabe? E eu deixei diante de Deus a mesma frase, que se foi obra do homem, ou seja, minha, não iria permanecer, mas se fosse de Deus, ia prevalecer. E o que aconteceu? Eu continuo de pé, continuo pregando, mesmo tendo pouca força, não neguei o nome do Senhor. E o comentário das pessoas continuou lá, no mesmo lugar onde tinha que ficar, né? Então, assim, eles arrazoaram entre si, se perguntando, né? O que nós diremos, né? O que poderíamos dizer? Qual a resposta, talvez, que poderíamos dar, né, a respeito da pergunta que ele nos fez? Eu creio que eles tentaram embaraçar Jesus, mas eles ficaram embaraçados ali, irmãos. Eu sinto de dizer assim. E o que aconteceu? Eles falaram assim, que se dos homens, né? Se fosse dos homens a obra, né, do batismo de João, aleluia, eu digo a obra do batismo de João, que é a pergunta que Jesus fez. Ou seja, a obra, o batismo, né, é do céu ou do homem? Ou seja, João Batista está batizando carnalmente, ou isso vem do céu, né? Então eles respondem que não sabe. Eles ficaram com medo de ser apedrejado. Todos sabiam que João Batista foi um profeta. Ele pregava no deserto, ele vivia uma vida diferente, uma vida separada para Deus, e ele pregava arrependimento, né? Ele batizava as pessoas para arrependimento de pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele era um profeta, ele era alguém enviado de Deus para abrir caminho para Jesus, né? E ele era um profeta, e as pessoas falaram assim, ó, se nós falarmos que é dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. Então eles responderam o que para Jesus? E responderam que não sabiam
de onde era. Então, eles ali, como principais dos sacerdotes e escribas e também, até mesmo os anciãos, que são as pessoas mais velhas, elas tinham conhecimento sim de que ele era um profeta, João Batista, e que a obra era do céu, mas eles não aceitavam, irmãos. Que dureza de coração não aceitar que Cristo tinha autoridade, que não aceitavam em declarar, eu não sei se posso dizer assim a palavra, eles eram orgulhosos porque eles não queriam declarar com suas bocas que era a obra de Deus, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então o que acontece? Quando eles falam que não sabe de onde que era, Jesus vai responder para eles assim agora. E Jesus lhes disse: tampouco vos direi com que autoridade faço estas coisas. Então eles ficaram sem resposta. Então se um dia alguém chegar para você, meu irmão, minha irmã, com todo respeito todas as pessoas que vêm, chegam em mim e falam alguma coisa a respeito do meu chamado, eu respeito. Posso não concordar com algumas coisas que são ditas, mas quem me chamou, irmãos, foi Deus. Quem te chamou, meu irmão, minha irmã, foi Deus. Então se alguém falar assim, que autoridade você tem para pregar? Que autoridade você tem para ir na rua ali e fazer a obra? Com que autoridade? Quem deixou? Quem permitiu? Questionando você. Você vai dizer a mesma coisa que Jesus falou. Eu não vou te dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Porque, irmãos, a melhor resposta para eles é o silêncio. Porque alguém que se vira contra a propagação do evangelho está se levantando contra o próprio Senhor. Porque se tentarem nos proibir, mais a igreja vai crescer. Quanto mais nos perseguirem, mais a igreja vai crescer. Mais o evangelho vai ser pregado. Os nossos irmãos e irmãs em Cristo, por todo o mundo, eles pregam o evangelho. Você acha que eles não são perseguidos? São. Você acha que as pessoas não perguntam com que autoridade você tem para pregar essas coisas ou querer ensinar? Eu tenho idade, irmãos. Eu sou nova, eu tenho 34 anos. E eu não estou dizendo assim, eu sou uma doutora da lei, eu sou uma pessoa assim que conhece toda a Bíblia. Não, mas o pouco que eu sei eu conheço, porque eu estudei, porque eu aprofundei, mas isso não me faz melhor que ninguém. Então, se hoje eu prego, foi porque Jesus me chamou. Não foi ninguém que falou assim, olha, começa a pregar o evangelho. Não. Sim, teve uma revelação, sim, da parte de Deus, através de um profeta, que falou que era para me comer do rolo, porque eu ia ser usada na palavra. Ou seja, eu comecei a fazer a minha parte. Eu comecei a estudar, comecei a aprofundar. Claro que no começo foi bem difícil, eu não sabia nem falar, igual Jeremias, irmãos. Jeremias, ele falou, eu não sei falar. Jesus falou assim, eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Ou seja, talvez você esteja aí se acovardando. Olha, eu vou dizer que tem gente aqui, hein? Eu sei que tem, porque tem uma irmã que precisa pregar. Mas, assim que eu sei, né? Familiaridade com a pessoa. Mas tem pessoas que já ministram a palavra, e tem pessoas que ainda não têm coragem, irmãos. Irmãos, não tenham vergonha de pregar a palavra de Deus. Jesus vai voltar e vai falar assim, ei, você teve vergonha, meu filho, de pregar a minha palavra? E para sua família, irmãos, nem se fala, né? Então, se Jesus mandar, irmão, vai. Aí você fala, irmão, mas se Jesus não mandar? Então você senta, se prepara, né? Porque uma hora você vai pregar. A palavra de Deus diz que Ele nos ordenou ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E de fazer discípulos. Você tá entendendo? Então assim, é uma coisa que é consequência. Você vai servir a Cristo, você vai entrar para o exército de Cristo e vai ser alistado. E não vai ter como desistir, irmãos. A irmã Vitória, se eu desistir, Jesus vai fazer você querer de novo, porque isso vai queimar em você. E se você não fizer, irmão, vai ser como algo que você vai se sentir vazio, porque a chamada, irmãos, é algo tão forte na nossa vida, porque quando nós fomos chamados por Cristo para aceitá-lo, né, claro que Ele nos escolheu primeiro, mas quando Ele nos chama, é algo tremendo. E quando nós conhecemos a libertação, quando nós experimentamos a libertação do poder de Deus, experimentamos da palavra, ela se torna tão palpável, ela se torna tão
forte na nossa vida que a gente quer levar o evangelho. Então, se você não quer levar o evangelho, irmãos, reflita dentro de você, tem alguma coisa errada. Porque você precisa entender que as pessoas que Jesus coloca ao teu lado é para você falar do amor de Deus. Eu não estou dizendo que insistentemente você vai ficar ali, ó, olha, Jesus salva, liberta, transforma. Não, Jesus vai preparar momentos para você falar do amor de Deus. Deus vai levar pessoas até você para que você possa falar do amor dele. Se você sentar, estudar, conhecer, você vai saber, você vai ter propriedade naquilo que você está falando. Então não vá sem saber, né? Porque às vezes pode ser até que você vai evangelizar, irmão, e você vai sair evangelizado. Então, a palavra de Deus diz que o bom obreiro maneja bem a palavra de Deus. Talvez você fale, mas irmã Vitória, eu não sou obreiro, não sou obreira. Por que eu tenho que levar a palavra? Irmãos, não é só para o obreiro, não é só para o pastor, não é só para a pastora levar a palavra. Você é discípulo de Cristo, você aceitou Cristo. Você já está alistado aí nesse grande exército. Para o quê? Proclamar as boas novas. Então, se hoje eu pudesse responder para aqueles escribas, para aqueles sacerdotes e até mesmo os anciãos, ou para alguém que queira questionar acerca do meu chamado, aleluia, e por que eu estou ensinando como Jesus, né, no templo, por que eu estou ali fazendo todas aquelas coisas, quem me deu autoridade, quem me permitiu, eu responderia com a palavra de Deus, porque é assim que a gente faz, irmãos, né? Aleluia. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, se você puder, claro, se você não puder, fique somente na escuta. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Aleluia. E diz assim, a palavra de Deus, assim como por tema, né? O ministério do Messias. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 61, versículo 1. O ministério do Messias. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Presta atenção. Sereis chamados sacerdotes do Senhor. Então, o sacerdote estava perguntando para Jesus com que autoridade ele tinha. E Jesus, na sua palavra, Deus, por meio da sua palavra, ele fala que a gente, eu e você, meu irmão, a gente seria chamado sacerdote. Então, a gente tinha autoridade de sacerdote, irmãos. Sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. E olha o 7, que forte. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão sobre a sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, ou seja, alegria duradoura. Porque eu, Senhor, amo o juízo, aborreço a rapina no holocausto, farei que sua obra seja em verdade e farei uma aliança eterna com eles.
e a sua posteridade, ou seja, nós, será conhecida entre os gentios e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem, ou seja, ver eu e você, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Versículo 10 e 11 diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Então eu responderia a quem quiser que me perguntasse hoje, ou naquela época. Isaías 61. E no dia de hoje eu quero que você repita comigo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aleluia. E outras coisas mais, né, que a gente poderia repetir, mas você pode fazer como uma oração o livro do profeta Isaías, capítulo 61. O ministério do Messias era pregar o evangelho. Ele tinha um plano, né? Deus tinha um plano para trazer a salvação para as nossas vidas. Por intermédio dele, ele anunciou o evangelho, anunciou que era chegado o reino de Deus, né? E hoje não é diferente. Nós fomos chamados para pregar, nós somos escolhidos para levar o ID do Senhor. Jesus disse para os discípulos, e de fazer discípulos. Então, a gente se converte, a gente aceita Jesus, se converte, há um longo processo, há um tempo de você sentar e aprender, e há um tempo de você também ensinar o que você aprendeu, né? Imagina se eu aprendesse tudo e ficasse de boca quietinha. Quem ia conhecer a respeito da palavra? Claro que Deus tem várias pessoas, né, irmãos? Em nome de Jesus, vários vasos aí que poderiam levar a palavra de Deus. Mas se Jesus te permitiu estar na presença dele hoje e conhecesse a verdade, você pode levar a verdade para outras pessoas, né? Porque muitas pessoas estão o quê? No engano, estão na idolatria, estão no mundo de pecado. Não estou dizendo que nós que pregamos, nós somos perfeitos, não. Nós somos falhos tanto quanto os nossos irmãos, né? Não somos mais escravos do pecado, mas sabemos que é difícil lidar com o pecado e é difícil renunciar ao pecado. Mas quando Jesus nos transforma, quando Jesus nos transforma, nós também queremos levar a transformação por meio de Jesus Cristo, né? Não somente levar cura, não somente pregar o evangelho, mas também proclamar a liberdade dos cativos, ou seja, aqueles que estão, né, presos espiritualmente, cativos pelo inimigo. Então, o Senhor conta conosco, amados irmãos, irmãs em Cristo. Você que ainda não aceitou Jesus, você tem essa oportunidade no dia de hoje de aceitar Jesus na sua vida, se converter e ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que você possa levar o amor de Deus. Hoje pela manhã eu tive um sonho e eu sonhei um louvor. Deus sempre me dá um louvor em sonho. De vez em quando, não vou dizer sempre, né? Eu digo assim, sempre Ele está me dando sonhos a qual eu estou ouvindo um louvor. E esse fazia muito tempo que eu não ouvia. Tinha coisa de 3 para 4 meses, talvez. Ou menos, não sei ao certo. E falava do vazio, irmãos. Do vazio que há dentro do ser humano. E eu quero deixar esse louvor para vocês. Amém? No próximo vídeo. Vocês ouçam com calma. As pessoas estão necessitadas, irmãos, de ouvir sobre o amor de Deus. Há muitas pessoas que já não amam mais como antes. O amor deles já se esfriou por conta do aumento da iniquidade. A gente sabe que é por causa disso que o amor de muitos se esfria. E eu e você precisamos proclamar, né,
as boas novas, né? Que Jesus salva, que Jesus ama, que Jesus pode transformar a vida dessa pessoa a qual você está evangelizando ou vai ainda evangelizar. Eu te convido a se preparar, você que ainda não prega a palavra de Deus, e passar tempo com Deus, para aprender com Deus, o Espírito Santo, porque Ele é quem vai nos lembrar de todas as coisas a qual nos foi ensinada. E continuar fazendo o ID do Senhor, você que já faz, você que ainda não prega a palavra de Deus ainda, que ainda não fala do amor de Deus, tira essa vergonha, em nome de Jesus. Deus não conta com os tímidos, irmãos. Talvez você fale, irmã Vitória, mas você disse que era tímida na época. Era, irmãos, muito tímida. E eu falava para Deus, Deus, eu não sei nem falar, Jesus, misericórdia, não sei nem entender a palavra. E hoje nós estamos aqui, né? Humildemente, irmão, ensinando, porque assim, eu não sei de tudo, né? Talvez você, como um bom estudioso, um bom entendedor da palavra, possa falar assim, a irmã Vitória, né? Falou de uma maneira diferente, mas é assim, Deus usa cada um conforme a vontade dele, né? E assim, o que Deus fala no meu coração é que, independente do que as pessoas falam, quem te deu autoridade ou quem te permitiu fazer isso, você deve dizer a mesma resposta. Todavia, eu não vou dizer com que autoridade, quem me deu essa autoridade. Ou seja, a maioria das vezes é o silêncio. Você não responde nada. Quem te deu autoridade? A pessoa quer te afrontar. E você viu o que disse a palavra? No lugar da afronta, vai haver dupla honra. Vamos achar aqui, Isaías 61, versículo 7. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão sobre a sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Ou seja, quem nos afrontou ou nos perseguiu ou quem questionou, eu sinto muito em lhe dizer, quem me chamou foi Deus, né? As pessoas querem respostas e a gente não tem que ficar dando resposta, porque se Jesus nos chamou, irmãos, nós temos que dar satisfação a Deus. Mas quem mandou você fazer isso ou quem mandou você fazer aquilo? Eu falo em relação às coisas de Deus, amém? Não vamos misturar as coisas. Então quem te deu autoridade, irmão, está na palavra, você pode usar a palavra de Deus a teu favor, sabe? Ela é o manual do cristão, irmãos. Então assim, você vai dizer assim, ó, Deus mandou eu ir pregar o evangelho. Mas você não está pronto. Então você vai falar, olha, quem sabe se eu estou pronto ou não é Deus. Claro que se você é recém-convertido e você ainda não tem uma preparação, você deve sentar e aprender para que um dia você possa estar apto, né? Não estou dizendo que você não esteja, mas cada dia mais se preparar. Não vamos aí sair falando bobeiras ou bobagens para as pessoas, né? Vamos conhecer a palavra de Deus, né? Para que a gente possa falar abertamente, sem medo, amém? E nada de timidez, em nome de Jesus. Se você é tímido, pede para Deus. Ele tira, tá bom? Porque eu era tímido, irmãos. Morria de vergonha, não podia nem pegar o microfone. Tremia na base. E hoje, para a glória de Deus, a gente está aí com o canal. Tudo começou no grupo Mulheres Curadas, né? Onde nós começamos ali o estudo da palavra, as campanhas. Aprendemos o poder da intercessão, o poder da palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia. Pode passar tudo, irmãos. Menos a palavra de Deus. Então assim, você que prega a palavra, irmãos, se fortalece. Porque não é fácil. Quem prega hoje em dia sabe que a gente lida com hostes espirituais da maldade, precisa estar revestido das armaduras de Deus. A armadura de Deus não é somente eu falar, Deus coloca em mim e pronto, acabou. Não, é a nossa atitude diante de Deus e diante dos homens. A armadura de Deus é mais a nossa atitude, a nossa conduta. Então precisamos estar revestidos contra as hostes espirituais da maldade. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, do alto da cabeça, planta do pé. Precisamos ter uma vida no altar. Não digo assim, um altar, não quero dizer na igreja, uma vida de obra só na igreja, no altar. O nosso altar, em primeiro lugar, é dentro do nosso quarto, né? Ali é o nosso altar de oração. Ali é o lugar onde a gente busca a presença de Deus. E quando a gente sai do quarto, ali a gente é testado, entre aspas, né? Tentado de todas as maneiras para sair da presença de Deus, largar, abandonar, chutar o balde, desistir do nosso chamado, as pedradas, perseguição, os questionamentos, a maneira como as pessoas nos olham, não interfere como Deus nos chamou.
Então, fica firme, você que já prega, você que ainda vai pregar, se fortalece, porque não é fácil. A gente enfrenta batalhas espirituais a qual a gente precisa estar preparado. Não é fácil, irmãos. Vai ter dias que você vai querer desistir de tudo, vai ter dias que você vai querer parar e falar, isso não é pra mim. Ou vai ter momentos da sua vida que você vai olhar e falar assim, chamado pra pregar não é pra mim. Eu não me sinto capaz, eu não me sinto suficiente, mas você, em Deus, é tudo, né? Você é capaz sim, porque Deus te escolheu. E Jesus disse, ide. Então, lembra sempre, quando você pensar em desistir, que quem te chamou foi Deus. E não importa os questionamentos das pessoas, porque os homens questionaram a Cristo. Mas sabe o que aconteceu? Jesus continuou fazendo a obra. E ele curou muitas pessoas, ele ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, fez o coxo levantar, andar, né? E o surdo ouvir, o mudo falar. E o que mais? Jesus fez tudo o que ele podia fazer por nós e ainda continua fazendo. Ele disse que nós faremos obras maiores do que a dele. E eu sempre falava, Jesus, não é possível. Como assim, maiores que as suas? E se ele disse é porque realmente nós iremos fazer. Né? A Bíblia diz que João falou que não caberia na Bíblia o que Jesus fez. Né? Então ele narra algumas coisas apenas. Eu fiquei me imaginando o que Jesus fez que não foi anotado. Você já se perguntou isso? Né? Que não couberia. Seria muitos livros, né? Até a nossa irmã Gleides lá do canal Filha do Rei Arts, né? Falou que não caberia, irmãos. Não caberia tantos milagres, tantas coisas que Jesus tinha feito naquela época. E os discípulos, eles receberam autoridade, irmãos, para pisar em serpentes, escorpiões. Ele deu autoridade. Aí talvez você fale assim, mas Deus deu autoridade para Jesus. E nós? Tem autoridade de quem? Nós temos a autoridade de Jesus. Jesus nos deu essa autoridade. Ele disse, em primeiro lugar, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele disse, ide fazer discípulos. Ele disse, imponham as mãos sobre os enfermos. Eles serão curados. Limpem os leprosos. Ressuscitem os mortos. Irmãos, Jesus falou para nós, discípulos, ressuscitem os mortos. Tudo no nome dele, irmãos. Não vou fazer nada no meu nome, senão perda de tempo. Então, tudo faça no nome de Jesus. A Bíblia diz que sem ele nós nada podemos fazer. Então, tudo, né? Honre o nome do Senhor, né? Ele diz que nós expulsaríamos os demônios, irmãos. Isso é possível. Ah, irmã Vitória, mas eu não vejo mais. Irmãos, usa a sua fé. Usa a sua fé. Jejua, ora, busca, consagra. E você vai ver de Deus a unção manifestando na sua vida. Ele disse para os discípulos, ficar em Jerusalém até que recebam do alto poder. Então você precisa de poder para repreender todas essas castas de demônio, que só sai com jejum e oração. Nossa irmã Gleice lá do canal Filha do Rei Arts falou lá no vídeo dela, lá no vídeo que ela fez, sobre a importância de jejum e oração. Você que tem uma vida, né, de missão, você que é um missionário, uma missionária, um levita, um evangelista, um obreiro, um pastor, você sabe que você precisa estar, né, usando as armas certas, a oração, o jejum, a sua conduta com Deus e diante dos homens. Não somos perfeitos, irmãos, misericórdia, mas o Senhor conta conosco. Ele nos chamou. Ele não disse assim, ó, só os santos vão pregar. Não, anjo, desce lá e prega. Não. Gosto muito de falar sobre essa parte, porque meu esposo, ele fala assim, que ele leu num lugar que os anjos queriam fazer o que nós fazemos. Os anjos queriam ter podido pregar. Só que não, os anjos estão lá para adorar ao Senhor. E eles são os nossos servos também. Eles estão para nos servir, porque Deus, ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. Então, em tudo que nós fizermos, irmão e irmã, precisamos da ajuda de Deus. Sem ele nós não podemos fazer nada. Então, você que ouviu um questionamento, você que viu cara feia, amém? Irmãos, tem cara feia também, viu? Fica calmo, né? Os irmãos que pregam há muito tempo sabem que pessoas que vão questionar, que disseram que não concordam, mas quem te chamou foi Deus.
E não importa o que o homem falou, né? Importa o que Jesus sabe e pensa a teu respeito. Amém? Faça tudo com ordem e decência, Deus se alegrará e te honrará, te recompensará. No grande dia o Senhor vai requerer as almas que Ele colocou em nossas mãos e é o que nós vamos fazer. Entregar para Jesus todas elas, em nome de Jesus. Então, cuida aí das almas que Jesus colocou nas tuas mãos. E esse é o devocional de hoje. Finalizarei com uma oração e logo depois tem o vídeo do louvor. Que todo homem tem um vazio dentro de si, do tamanho de Deus. Então as pessoas precisam ouvir acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Elas precisam ser completas, porque o mundo lá fora, irmãos, eles nos preenchem com coisas, né, que é prazeres momentâneos. Ou seja, não é aquele preencher do Senhor, né? O Espírito Santo nos preenche. Então todo homem precisa do Espírito Santo. E nós precisamos levar a palavra de Deus e levar a presença de Deus por onde quer que nós vamos. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por esse devocional, por essa palavra abençoada. Que o Senhor fala melhor a cada coração. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Todas as vezes que tínhamos que pregar e não pregamos. Todas as vezes que tínhamos que abrir nossa boca e não abrimos. Todas as vezes que nos vemos cansados e abatidos e não fizemos por conta da nossa fragilidade. Perdoa as vezes que nós negligenciamos o pregar o Evangelho. Perdoa as vezes que nós não cuidamos das almas que o Senhor colocou em nossas mãos. Nos ajuda a buscar ao Senhor, buscar revestimento, poder do alto. Derrama o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Tira toda a timidez no meio do Teu povo para que eles venham continuar tendo o desejo e a vontade de pregar o Evangelho, pois foi uma ordem do Senhor. Jesus, eu te agradeço por essa palavra, eu precisava dessa palavra, Senhor, eu te louvo, te agradeço por ela, porque o Senhor me mostra, Senhor, que quem me chamou foi o Senhor, a autoridade quem deu foi Jesus. Ele disse que era para a gente fazer tudo no nome dEle e tudo iria acontecer. Então, Senhor, eu creio que os sinais não se cessaram, os milagres não se cessaram, ainda verei coxos sendo levantados pelo Espírito de Deus. Eu continuarei vendo os cegos enxergando, os mudos falando, os surdos ouvindo, o morto ressuscitando. Sim, Senhor, é a minha fé. Eu creio que um dia eu verei grandes sinais e maravilhas. Eu profetizo sobre cada ministério, grandes sinais e prodígios no Teu nome. Eu profetizo, Senhor, poder do alto. Eu profetizo o batismo do Espírito Santo nas nossas vidas, na vida daqueles a qual desejam e querem, Senhor, arduamente se esforçam, Senhor, para manter uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor, pois o Senhor mora em templos, aleluia, louvado seja Deus, purificados, e o Senhor é quem nos purifica, Pai, porque nós de todos somos pecadores. Então por isso que eu te peço, Senhor, não deixe que a gente venha desanimar, desistir do nosso chamado, chutar o balde, dizer que não é para nós. Jeremias, o profeta, ele disse: eu não sei falar, Senhor, mas o Senhor disse: eu colocarei as palavras na sua boca, e aonde eu quer que eu tenha te enviar, você vai, e não temas o semblante deles, porque eles eram obstinados e duros de coração, eram casa rebelde, como dizem em outras palavras, Senhor, Ezequiel, Isaías. Então o Espírito de Deus está sobre nós, eu declaro em nome de Jesus, que o Senhor nos ungiu, meu Pai, para pregar as boas novas aos mansos, enviou-nos, Senhor, a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Senhor, o Senhor nos chamou para pregoar o ano aceitável do Senhor, aleluia, e consolar os tristes, Senhor. Aleluia, louvado seja o Teu nome. O Senhor diz na Sua palavra que nós edificaríamos lugares antigamente assolados, nós levaríamos restauração, nós levaríamos, Senhor, aleluia, louvado seja Deus, o Evangelho a toda criatura. A Tua palavra diz que aonde foi a nossa vergonha, haveria dupla honra, Senhor. E que nós, aleluia, louvado seja Deus, por nossa dupla vergonha e afronta, nós exultaríamos da Sua parte. Aleluia, louvado seja Deus, porque nós possuiríamos um dobro e teríamos alegria perpétua, Senhor. A Tua palavra diz que a nossa posteridade, ou seja, nós, no tempo de hoje, aleluia, seria conhecida entre os gentios e os descendentes no meio dos povos, Senhor. E todos os quantos nos virem conheceriam que nós seríamos benditos do Senhor, descendência bendita do Senhor.
Aleluia. Obrigado porque o Senhor nos vestiu de roupas de salvação, nos cobriu com o manto de justiça. Aleluia. Louvado seja Deus. A tua palavra diz: louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Que a nossa alma se alegraria no nosso Deus e que o Senhor nos chamou como sacerdotes, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. A tua palavra diz: porém nós seríamos chamados sacerdotes do Senhor e nos chamariam ministro de nosso Deus, e a gente ia comer a abundância das nações e na sua glória nós nos gloriaremos, Senhor. Esta é a palavra de hoje. Abençoa cada um que ficou aqui, edifica a fé de cada um, Senhor. Fortalece, dá vigor, tira o cansaço. Ajuda o teu povo a ministrar a tua palavra com poder e ousadia do teu Espírito Santo. Traz o fervor sobre a tua noiva, traz o fervor sobre a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, e nos ajuda a continuar a proclamando o Evangelho a toda criatura. Essa é a oração que eu faço com a ajuda do Espírito Santo. Nos ajuda a fazer a obra. Em nome de Jesus, não somente dentro das igrejas, mas principalmente fora, porque é onde há mais pessoas carentes do Evangelho ser levado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. E você que concorda, diga amém e deixa aqui embaixo, aqui, em nome de Jesus. Se você já ouviu alguém falar sobre quem te deu autoridade, por que você está fazendo isso? Se você já viu cara feio, irmãos, comenta aqui. Porque você está levando evangelho. Você vai sofrer por esse tipo de coisa. Mas não fique nervoso. Faz parte do processo. Mas isso tudo é para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? A Bíblia diz que o Senhor falou que nós seríamos odiados de todos. Então fique em paz. Deus é com você, é tudo que importa. Não importa o que o homem falou, amém? Importa o que Deus pensa a teu respeito. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. E compartilha também nas redes sociais o canal da Irmã Vitória. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Claro que tem próxima vez. Tem um vídeo próximo aí que eu vou fazer o louvor do Todo Homem Tem o Vazio Dentro de Si. E você vai conferir também em nome de Jesus. Amém? Em pegar aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém acredita, transformar numa referência, transformar em um canal de bênçãos.